Muito bem, gente, começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico. E nessa temporada estamos estudando um tema crucial para a vida cristã: conexão, fortalecendo o seu relacionamento com Deus. Estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui juntos aprendendo com tantos exemplos da palavra de Deus, experiências lindas, profundas, que tem nos ajudado a compreender a importância, a relevância das ferramentas que Deus deixou para a gente se manter conectado com Ele. E hoje não vai ser diferente, vai tocar num assunto muito importante, nos elementos fundamentais, né, na nossa experiência com Deus. E a gente vai tentar aqui nesse bate-papo ajudar a você, a gente se ajudar também aqui a entender a relevância, a importância desse item que a gente vai conversar sobre ele hoje na nossa experiência com Deus, a nossa conexão com Deus, tá? Obrigado mais uma vez a você que está acompanhando esse podcast em algum lugar do Brasil, do mundo, aqui em São Paulo. Um abraço para a juventude linda aqui da Paulista Sul. E queria agradecer você que já participou das gravações, alguns ainda vão participar ainda também, por sua disposição de participar e tornar esse podcast uma realidade. Um desafio grandioso, mas ao mesmo tempo uma bênção poder saber que ele acontece por conta de você, jovem. E eles estão aqui, vocês estão aqui muito bem representados hoje. Eu estou com ela aqui mais uma vez. Ela é paulistana, é nossa regional da 7ª região, casada com o nosso brother Fernando. Prazer, um abraço para você, tá bom? A gente está te esperando aqui, tá? Ela veio aqui só fazer aqui o esquenta aqui para enquanto você vem aqui para gravar com a gente também. Ela é fisioterapeuta, ela é professora do nosso campus aqui do Universitário do NASP São Paulo. Ela adora seus pets e ela ama o Ministério Jovem. Julinha, mais uma vez, muito obrigado. Bem-vinda ao podcast No Contexto. Obrigada, pastor. Mais uma vez é um super prazer estar aqui. Muito feliz em estar aqui com vocês, representando os nossos jovens. E hoje a gente tem aqui a participação de uma jovem que ela é fenomenal. Ela que está sempre aí nos bastidores, ajudando nas mídias, que também está sempre muito envolvida nos ministérios da igreja. É uma pessoa, assim, uma jovem de muito valor. É também casada com o Leandro e ela está aqui mais uma vez para nos abençoar. É a nossa amiga Andressa que está aqui conosco mais uma vez. Oi, gente, olha eu aqui de novo. O Leandro tá famoso, hein, Leandro? Porque cada hora vai aparecer teu nome aqui, viu? Mas para mim é sempre uma alegria poder estar com vocês aqui, né? Ajudando, servindo. E aproveitando também, quero mandar um oi para minha família, né? Tem que aproveitar, não só daqui de São Paulo, mas também a galera do Maranhão que assiste a gente aí, viu? Um beijo, um abraço. E também a galera da minha igreja, né? Que é a Nova Semente, os jovens da Nova Essência, né? Então, um beijo aí, galera. E nada mais, nada menos, estou aqui com ele, né? O aluno, literalmente. Fabricinho. O homem do metrô. Fabricinho, que a gente nem tem mais muito o que falar, né? A gente já sabe que é filho do rei aqui, ó, do leão, aí já tá ali. Então, assim, Fabricinho, sempre uma alegria poder estar servindo aqui com você. Obrigado, Andressa. Agora bateu cansaço, hein? Porque a gente já vai falar o quê, né? A gente já se conhece. Mas depois de uma semana de gravação, o cara tá cansado já, como é que pode? Mas é muito bom estar aqui mais uma vez com todos vocês, é um privilégio também. Estou aqui também com a pessoa que é um pastor, um professor também de Bíblia, como minha mãe fala. Que a gente nem mas outra piadinha interna que não vale a pena explicar agora, tá? Mas além de é um recurso tudo carinhoso isso, pra entrar num parque de aquático. Meu esposo é professor, pra ter Fica a dica. Essa é minha mãe. Mas além de tudo isso, também é meu pai e apresentador do podcast. Ai, que da hora. Bom, que bom estar com você. Obrigado, Fabricinho, por estar com a gente aqui, tá? Mais uma vez. Fabricinho representa nossos jovens aí, nossos missionários, pregadores também. A Andressa é nossa galera que está aí sempre atuando nos bastidores, liderando. Julinha representa a liderança do Ministério Jovem também, atuante aí. Um abraço da nossa equipe de regionais, de coordenadores, distritais aqui da Paulista Sul. A você que serve nesse ministério em algum lugar aqui em São Paulo, fora de São Paulo. Deus abençoe muito você por estar aí firme na sua classe da Escola Sabatina, apoiando. Fui alguns dias atrás também certificando outras classes de jovens, classe linda. Um abraço pra galera lá do Jardim. Das Palmeiras. Foi muito legal estar com vocês. Uma classe linda lá também. Deus abençoe você que está dedicando tempo, energia, recurso para ter esse ambiente de encontro, de ensino, de envio, que é a classe da Escola Sabatina Jovem, nosso Maranata Class,
E esse aqui é o nosso principal recurso, material para você fortalecer sua fé e fortalecer o estudo diário da Bíblia, que é o mais importante, tá bom? Eu queria desafiar você a compartilhar, não só ter acesso a esse conteúdo no nosso canal do YouTube, tá bom? Paulista Sul, você encontra esse conteúdo lá, a minutagem, todo o conteúdo no início de cada semana. No sábado à tarde você já tem acesso ao episódio da semana, para ajudar aí a ter algum insight para o seu estudo da semana também, tá bom? E também no nosso Instagram, Jovens Adventistas APS. Você acompanha os bastidores da semana, os cortes, quem vai estar gravando aqui, além de todos os eventos, treinamentos e projetos do Ministério Jovem. Está chegando aqui o Maranata São Paulo. Vamos aí com uma das maiores delegações aqui do nosso estado, para o maior evento de jovens aqui do estado de São Paulo, 9 a 12 de julho. Está chegando, gente! A festa vai começar, não só festa, não só celebração, mas também um grande encontro missionário para a gente falar da nossa razão da gente estar aqui, que é esperar, amar, anunciar e apressar a breve volta de Jesus, tá bom? Vamos lá, vai ser bênção. Eu quero pedir agora aqui, por favor, a Fabricinho, né? Faz oração aí. Toda bênção, pede a bênção de Deus aí. Oremos, querido Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque mais uma vez o Teu Espírito nos trouxe até aqui. Sabe que cada um aqui tem suas lutas, seus afazeres, mas obrigado, Senhor, porque nesse momento você separou para que a gente pudesse ouvir a Tua voz e compartilhar mais um pouco daquilo que a gente aprendeu durante a semana. Por favor, nos abençoe, seja conosco, é isso que te pedimos. Em nome de Jesus eu oro, amém. Amém, amém. Vamos lá, gente, vamos lá. Hoje o tema tá muito legal. Vai tratar de um assunto aparentemente abstrato, pequeno, parece que não tem muito, né, o que a gente explorar, mas olha, vai ter pano pra manga aqui, viu? Vivendo pela fé é o tema de hoje, e o texto base está aqui em Marcos capítulo 9. Aqui tem um trecho bem interessante, né, sobre um momento muito marcante do ministério de Jesus, onde ele faz um milagre, um momento de libertação, de cura de um jovem, inclusive, né, de alguém que estava clamando ali por alguma libertação vinda de Deus. Isso não estava acontecendo. Jesus estava a noite inteira em oração, e os discípulos embaixo discutindo quem era o maior, por que ele tinha ido com alguns discípulos, porque alguns foram e outros não. Nada a ver, mas enfim. É assim, infelizmente, né? Deus quer fazer tanta coisa na vida da gente, a gente podendo estar em oração, estar em conexão com o céu, e a gente está discutindo para saber quem é o melhor, quem sabe mais, quem manda mais, enfim. Essa é a nossa realidade. Tá ao ponto de Jesus falar assim: rapaz, até quando eu vou estar com vocês? Ô geração incrédula, dura, difícil de suportar vocês. E o verso 19. Ele diz que um homem estava lá, se aproximou dos discípulos pedindo um milagre. Ele tinha um filho que era surdo, mudo, e aquilo, a fonte daquele sofrimento daquele filho era espiritual. Jesus deixa isso muito claro, né? E então aquele homem vai até os discípulos pedir para que eles orassem, para que aquele espírito maligno saísse do seu filho, e passou por uma grande frustração. E então trouxeram, né, aquele garoto até Jesus. E então, verso 21, Jesus perguntou ao pai do menino. Marcos 9, verso 21. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo ele está assim? E então o pai diz que é desde a infância, né? Muitas vezes esse espírito lança ele no fogo, nas águas, quer matar meu filho, de alguma forma tem tentado destruir a nossa vida. E ele clama a Jesus, né? Tem compaixão de nós e nos ajude, faça alguma coisa pela gente. Verso 23, se podes? Se você pode, pergunta Jesus. Tudo é possível àquele que crê, àquele que acreditar. E aqui, quem sabe, uma das respostas mais sinceras que alguém poderia dar diante de Jesus, quem sabe pode ser a minha e a sua também hoje. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, Senhor, eu acredito que o Senhor pode. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ou algumas versões falam: me ajuda na minha falta de fé. Quando Jesus viu aquela multidão, Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo, surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nesse garoto. Isso que o espírito sacudiu aquele garoto, lançou ele por terra como se ele tivesse morto. E então o verso 29 diz que ele respondeu: essa espécie, né, de demônios e espíritos maus só sai pela oração
e pelo jejum. A gente imagina tanta receita, né, diferenciada. O que é que Deus quer nos ensinar, né? O que fazer para ter a nossa fé forte? O que fazer para ter nossa vida de comunhão com Deus ativa? Jesus dá um recado muito direto, simples, no final dessa experiência aqui, olha. Tem coisas, né, obviamente extraordinárias que Deus quer fazer na nossa vida, que só vai acontecer através de jejum e oração. Mas no fato mesmo aqui, o ordinário ou extraordinário na nossa vida, na nossa e na dos outros, só vai acontecer através de uma vida de oração e de comunhão com Ele, de jejum. Tire na tela, tema de hoje, vivendo pela fé. E eu queria ouvir as impressões de vocês, a tirinha da semana, o que vocês queriam compartilhar com quem está em casa. Qual foi a impressão que vocês tiraram? Vai lá, Julinha. Bom, quando a gente olha aí, a gente tem 3 telinhas que trazem poucas palavras, mas muita lição pra gente. Na primeira, ele é um rapaz que ele tá orando, olhando pro relógio, e ele fala, é hora de se conectar. E aqui eu peguei a primeira lição. É um atento que a gente precisa ter, porque talvez no meio da nossa correria, no nosso momento que a gente tá ali numa vida de muitos afazeres, a gente tem que parar e falar, poxa, eu preciso parar e eu preciso ter um momento de comunhão com Deus. E isso não precisa ser um despertador, talvez, me lembrando. É algo que precisa se tornar uma rotina pra gente. A gente tem que parar e ter um momento de comunhão com Jesus. E aí ele fala ali que é o momento de ter a melhor conexão de todos. E a gente já dá um spoiler de qual é a melhor conexão, porque ele tá ali já ajoelhado, com as mãos ali pra cima. E aí ele fala, menos Wi-Fi e mais Wi-Fi. E é um trocadilho até interessante que a gente vê. Às vezes a gente precisa se desconectar um pouco dos nossos afazeres e se conectar com Deus. Hoje a gente vive uma vida que é muito fácil a gente ter tudo aqui nas nossas mãos. E aí, eu não sei quem já parou pra olhar aí no celular, quanto tempo passou no último dia ou nos últimos dias olhando as redes sociais, deixando tempo do nosso celular. E aí, às vezes, a gente precisa parar e lembrar, tá na hora de eu largar essas coisas aqui e focar em Deus. Em ter meu tempo de oração e de fé e comunhão com Deus. Por quê? A fé, a gente conhece a fé porque a gente já ouviu falar em vários momentos aí sobre fé, durante a nossa vida e de comunhão com Deus, de religião. Mas a gente só conhecer a fé não adianta nada. Porque a fé não é teoria, ela é relacionamento. Então a gente tem que entender que em um momento a gente tem que parar, se desconectar do Wi-Fi e se conectar totalmente com Deus. E aí a alusão em relação a vivendo pela fé, sem fé a vida perde conexão com Deus. Então sem Wi-Fi a gente perde aí conexão com a nossas redes sociais, mas quando a gente não tem fé a gente perde a conexão com o nosso Criador, que é Deus. Legal, muito bom. Quem já teve com essa experiência de buscar, né, alguma conexão quando tá precisando, vai entender justamente o que a lição tá querendo dizer. Essa geração conhece muito bem, né? Fabricinho. Até puxando o gancho disso, até um tempo atrás, meu celular não funcionava o chip. Não funcionava. Tipo, de nenhum jeito. Então, tipo assim, pra qualquer lugar que eu ia, eu tinha que procurar na internet e tudo mais. E é até engraçado isso, né? Porque muitas vezes a gente quer ter conexão com Deus, mas não quer abrir mão de algumas coisas. Pra eu ter o chip no meu celular, tem que pagar o plano e tudo mais. E funciona a mesma coisa na nossa vida espiritual. Pra gente ter uma conexão com Deus, a gente tem que pagar um preço, sabe? E é igual na Bíblia tava falando, né? Que muitas vezes, pra expulsar esse tipo de demônio, tem que jejuar e tem que orar. Nesse sentido de jejuar, aplicando pro nosso contexto hoje, seria se abster de alguma coisa que nos está afastando de Deus. O nosso tempo nas redes sociais, algum tipo de comida. O ponto é, a gente precisa de menos do mundo e mais de Deus. Justamente. Te vira, Andressa, agora? Agora depois dessa. Essa é a sua lição, viu? Logo, não, foi bem alto. Logo eu que vivo com o celular na mão. Outra piadinha interna. Pois Só é. vai entender. Vivo aí com o celular na mão e às vezes realmente é muito complicado, né? Ele sabe, né? Às vezes ele manda aí as mensagens, não sou ele, mas os outros pastores departamentais. E às vezes eu fico naquela, respondo ou não respondo. Às vezes já aconteceu de eu estar estudando a lição e chegar assim, uma mensagem muito desesperadora, entendeu? Por favor, preciso de uma ajuda. Aí eu fico olhando, né? E às vezes me faz pensar que se eu tivesse colocado meu celular no modo avião, a minha conexão com Deus aqui seria melhor, né? E aí nessa correria toda, eu peguei e falei assim, gente, eu preciso desligar um pouco, porque senão eu vou ficar
doidona. E aí peguei, tirei algumas, tô tentando na realidade ter um tempo mais de qualidade, justamente para isso, né, para estar ali conversando com Deus. E em contrapartida, no meio dessa correria, eu fiz um grupo meu de Deus dentro do WhatsApp, justamente por isso, porque às vezes eu tô tão assim que às vezes eu não consigo parar pra falar assim, eu vou ter esse momento aqui. Então, às vezes, quando eu vou passar o tempo ali, eu vou lá no meu grupo com Deus e converso. Nossa, tem vários textos, às vezes eu mando até áudio pra ele. Eu fico imaginando que ele olha pra mim assim, meu Deus, ó, minha filha ali, só se ajoelhar e orar. Mas assim, eu fui procurando meios, talvez de eu conseguir ir me adaptando, né? Porque, como ele falou, às vezes pra gente ter o chip, a gente tem que pagar o plano, tem que ter tudo. E pra gente ter uma vida com Deus, a gente também tem que se adaptar. Tem que abrir a Bíblia, né? E às vezes a gente tá tão aqui, que é pra mim, comecei assim, nisso de coloquei ali pra falar com Deus no celular, mas pra que eu conseguisse, no decorrer da minha semana, ter esse hábito de voltar a abrir a minha Bíblia, a lição, porque tá tudo aqui, é Bíblia, lição, tudo aqui. Então eu comecei pelo celular, mas hoje na semana eu já consigo ter ali momento, eu abro a Bíblia, vou marcando, enfim. Então, assim, é necessário mesmo menos Wi-Fi, viu, galera? E mais conexão com Deus. Olha, talvez hoje o maior desafio. A gente vive num mundo conectado, né? A gente parou em qualquer lugar. É incrível, né, cara? É incrível. Num restaurante, na rua, no metrô, no shopping, no aeroporto. Qualquer ambiente que você chega, um negócio tão sério, né? Essa necessidade nossa de estar conectado, de ter uma boa conexão, né? Que chega, a gente irrita, fica irritado rápido. Né? Incrível. Lá em casa a internet tá horrível, né, Fabrício? Mas é incrível, né? Quando a gente tem essa necessidade de estar. Eu fiquei pensando, né? Se a gente tivesse essa mesma necessidade, essa mesma preocupação, essa mesma dedicação, né? Em relação a estar conectado com Deus, né? Então, a minha conclusão para mim pessoal, né? Particular, né? Pensando já aqui na lição e no que a Tirinha falou comigo. É necessário desconectar. É necessário. Um tempo atrás, algumas semanas atrás, né, toda aquela notícia, né, em relação à questão da nave que foi para a Lua, né, a Artemis, e eu fiquei pensando, né, porque eles ficaram, depois que estavam atrás da Lua, também ficaram um período sem conexão. Quando estavam entrando na Terra também ficaram ali 6 minutinhos sem conexão de comunicação, né? E às vezes a gente tem essa, assim, tá conectado com tanta coisa, né? Está o tempo todo entretido com alguma coisa e não tem como você, disse Jesus, né? A gente pensa muito só no dinheiro, né? Não tem como servir a dois senhores, o contexto é dinheiro, mamon, né? As coisas do mundo, as riquezas e tal. Não tem como estar em 2 Wi-Fis. Interessante, né? Você não tem como estar em 2 redes ali com o seu celular, estar conectado, né? E você tem que estar focado, né, em alguma coisa. E a lição está falando disso, especialmente. Para você estar conectado com o céu, você precisa se desconectar de algumas coisas aqui. Para mim, no caso, particularmente, a questão do celular, ou do mau uso, ou do tempo que é dedicado aqui, seja para coisa boa. E muita coisa é coisa boa, viu? Mas a maioria é coisa que não vai agregar em nada, né? E é muito importante que a gente entenda que para viver pela fé, a gente precisa automaticamente, de forma urgente, se conectar com Deus. Diferente do Wi-Fi, né, que a gente reclama tanto, né? Esse 4G, 5G, Wi-Fi, antena, não sei o que, com Deus vai estar sempre bom. Com Deus vai estar sempre no topo, né? Vai estar sempre com a anteninha carregada, não importa onde, você vai ter acesso direto a Deus. Wi-Fi divino. Julinha, é verdade? Funciona? Podemos conectar? E como é que a gente faz para ter essa conexão com Deus, com o divino? Acho que a primeira pergunta é justamente o que o senhor falou. Como que a gente faz para ter essa comunicação? É interessante, estava vendo aqui vocês falando e lembrando de várias situações da minha vida. E normalmente eu acho que todo mundo passa por isso, que a primeira coisa quando a gente chega num lugar é fazer o quê? Olhar, tem alguma plaquinha aqui com QR Code do Wi-Fi? Tem a senha por aí? Ou vou na casa de alguém, você pode me passar a senha do seu Wi-Fi? É uma busca que a gente tem constante. E aí a gente pode aplicar isso de maneira muito prática em nossa relação da nossa fé com Deus. Porque como a gente já comentou aqui, é muito comum, a gente tá numa vida aí de tecnologia e não tem muito como a gente fugir disso. Então a gente pode aplicar isso como uma maneira de aprender um pouquinho mais. E eu acho interessante essa comparação com o Wi-Fi divino, porque é alguma coisa que a gente não vê.
E o nosso Wi-Fi, a gente não precisa ver essa rede de conexão pra gente acreditar que ela existe. E a gente percebe se a gente tá conectado àquilo ou não por conta dos sinais. Então, se a minha mensagem chega, se a minha notificação chega, se eu vejo que tá disparando alguma coisa, eu tenho sinais pra ver se meu Wi-Fi tá funcionando. Com Deus não é diferente. A gente consegue ver se a nossa relação de fé, ela tá funcionando através de alguns sinais. Eu tô ouvindo a voz de Deus? Eu tô entendendo o que ele tá querendo fazer? O que ele tá querendo falar comigo? A minha vida tá sendo uma vida que tá dando sinais dessa conexão? Eu tô testemunhando daquilo? E a lição traz pra gente que essa questão da fé não é algo que a gente consegue produzir. É um dom que Deus deu pra cada um de nós. Mas a gente consegue cuidar pra que ela aumente ou ela diminua. E aí, pensando no Wi-Fi, quando a gente tá na nossa casa ou em algum lugar, tem algum lugar que a conexão pega bem. Ontem, por exemplo, eu tava dando uma aula aí pra uma galera de um curso lá do NASP. E aí, nessa aula que a gente tava fazendo juntos, eu tinha montado pra fazer em um local específico da casa. E o cenário era lindo, era maravilhoso. Mas fui tentar conectar, não ia. E aí eu tive que me desprender dessa vontade de estar nesse lugar bonito e ir pra trás de uma parede neutra, em frente do sofá, com a tábua de passar. Que é onde tá funcionando. Era onde estava funcionando. E às vezes a gente só vai conseguir se conectar nesse Wi-Fi divino se a gente estiver próximo dele. Porque quanto mais distante a gente estiver de Deus, mais distante a gente estiver dessa fonte aí de fé, a nossa conexão ela vai ser muito fraca. Ela não vai ser uma conexão que vai dar bons resultados e a gente não vai conseguir entender o que está acontecendo naquela conexão. O senhor falou um pouquinho aí do que aconteceu há algum tempo atrás em relação à missão que a gente teve lá da NASA, que foi lá pra Lua. E aí foi interessante que ela ficou um período aí desconectada das informações que tinham aqui na Terra. E aí que ela passou naquela fase, naquela parte mais oposta da Lua. E aí eu imagino que pra eles foram momentos de tensão, de alegria de descobrir algo novo ali, mas foi uma tensão de estar sem informação do que estava acontecendo com eles mesmo. E aqui na Terra também. Eu imagino que foi algo já super programado, mas quem estava aqui ficou preocupado por não saber como estava a situação lá. E será que a gente está colocando essa situação aqui conosco? Quando a gente está em um momento de distância de Deus, será que a gente está preocupado em como que a gente está? Será que a gente tem risco aí de vida por estar longe, de estar desconectado com Deus? E muito além disso, ali os astronautas, eles sabiam que eles estavam em um momento de desconexão. Quando a gente está longe de Deus, será que a gente consegue perceber que a gente está longe de Deus? Será que a gente consegue ter noção do risco que a gente está correndo em estar longe de Deus? Porque eu sei que Deus está ali na fonte, Ele está preocupado com a gente. Ele quer receber as notícias de como a gente está. Ele sabe que talvez possa estar tudo bem ou não, mas Ele quer trazer a gente para pertinho para que nós tenhamos a ciência de que pode estar tudo bem com a gente ou não está tudo bem, mas Ele quer nos ajudar. Ele quer nos mostrar o que a gente precisa ou não fazer, né? Que você falou de uma coisa, né? O Wi-Fi tem muito a ver com dados, né? Download, upload, enfim, vai, sobe, desce, né? A lição tocou nesse assunto que eu achei muito legal, né? Os judeus, especialmente da época de Jesus, não precisavam de mais informação. Não precisavam baixar mais nada, não precisavam... Estava ali com eles, né? Encarnado na frente deles e tal, né? Hoje, talvez, a gente também, a nossa grande bronca hoje não é mais informação, né? Não é mais acesso à Bíblia, não é mais conteúdo. A gente vive abarrotado de informação, né? Você tem acesso a tudo, você pode estar em qualquer lugar, você vai ter acesso à palavra como nunca antes, né? Achei muito legal você mencionar isso aqui, né? Esses sinais, que no caso os judeus até pediam, né? Se fizer um sinal eu acredito, se fizer um milagre eu acredito, né? Se fizer alguma prova aí eu acredito, né? Aí Ellen White comenta esse assunto, ela dizia o seguinte, olha, esses sinais não eram aquilo que os judeus necessitavam, nenhuma prova meramente externa os beneficiaria. A necessidade deles não era de iluminação intelectual, mas de renovação espiritual, né? Talvez essa, eu fiquei pensando, eu até notei para mim mesmo aqui, né? O que eu preciso não é de mais conteúdo, é de renovação, é de conexão real, né? Uma coisa que realmente seja real entre eu e Deus, né? E talvez alguém esteja aqui pensando realmente disso. Não é mais de conteúdo, mas é de uma renovação, né? De alguém que tá, cara, eu não posso viver desconectado com Deus. Eu não posso começar o dia sem Deus. Eu não posso terminar o dia sem Ele. Eu não posso viver meu dia sem Ele. Essa mesma preocupação que nós temos de estar aqui o tempo todo conectado com alguma coisa que a gente nem vê, mas que a gente sabe que chega, seja também o nosso desejo, né, em relação a Deus, né? Porque
o Wi-Fi existe, a fé existe. Ela só tem que ser utilizada e praticada, né? E renovada, que é o mais importante. Jesus falou assim, bem-aventurados, felizes aqueles que não me viram e acreditaram em mim. E a gente talvez não tenha noção disso, né? Da alegria, da felicidade que nós temos de conhecer a Deus. E às vezes não usufruímos tanto, né, dessa conexão com Ele como deveria. A fé tem que ser viva. É isso mesmo, Fabricinho? Como ter uma fé viva? Eu acho muito interessante isso dessa questão da fé viva, porque é como eu já havia falado aqui, né? Muitas vezes, naquela época, né, do povo judeu, eles tinham muitas oportunidades, tinham muito conhecimento, mas hoje a gente tem o dobro, o triplo, ou muito mais que isso, sabe? Mas a escolha é nossa. Mas infelizmente, muitas vezes, a nossa falta de fé, a nossa falta de compreensão, não é nem compreensão, a nossa falta mesmo de acreditar em Deus, que ele pode fazer isso, limita o poder dele de agir nas nossas vidas. Isso é muito claro mesmo, né, quando a gente vê o exemplo de Pedro. Porque ele estava lá e tudo mais, estava lá, perguntou para Jesus se ele podia andar na água, e Jesus falou, pode vir, Pedro, se você tiver fé, pode vir. Ele foi lá e afundou. Mas é interessante, né, porque muitas vezes, assim como foi falado no começo do verso, que o homem perguntou para Jesus, Senhor, se o Senhor puder, óbvio que Jesus podia, quem não podia era ele. O ponto era... tentando, né? Ele falou, Senhor, se pode. O ponto é, muitas vezes a gente fica testando a Deus e fica perguntando, fica nessa nossa falta de fé, mas fé, falando agora de um contexto mais analógico, né? Fé é como se fosse uma planta. Se a gente não cuida, se a gente não rega, se a gente não alimenta, a planta ela vai morrer. E a nossa fé é a mesma coisa. Se a gente não fica alimentando ela das coisas certas, a gente não vai conseguir ter uma fé forte, uma fé firme. Mesma coisa nossa em relação, né, ao Wi-Fi, se a gente não alimentar nosso celular no caso, se a gente não alimentar da fonte certa, da energia certa, ele não vai carregar, a gente vai ficar totalmente desconectado. E é a mesma coisa aqui que a lição tenta apresentar pra gente em relação à fé. Se a gente não tiver uma fé forte, uma fé firme, Deus pode fazer qualquer coisa. Ele já fez tudo, mas a gente não vai acreditar. Porque, querendo ou não, a escolha é nossa. De acreditar ou não. Assim como o meu celular tá aqui agora, tá com 93% de bateria. Se ele descarregar, a escolha vai ser minha de carregar ele de novo ou não. E Deus quer fazer a mesma coisa com a gente. Ele quer que a gente carregue, Ele quer que a gente se renove, quer que a gente atualize as coisas. Mas depende da gente. E eu acho que isso seria uma fé viva. Fé viva seria uma coisa que nós alimentemos, sabe? Uma fé que a gente fica alimentando constantemente e torne assim uma fé viva. E crescente, né? Exatamente. Eu achei a lição mencionando essa questão de fé, né, e tal, a honestidade, é que eu achei muito legal essa questão da honestidade do pai, né? De ser honesto com Deus, no sentido de dizer, Deus, olha, eu não tenho fé. Aliás, minha fé, eu tive fé de vir, que ele tinha, né? Porque ele foi lá, foi buscar ajuda, foi pedir ajuda que na cabeça dele poderia ajudar, né? Que era um discípulo de Jesus, né? Fica até tentando imaginar, né? Porque eu acho que ele foi atrás de Jesus, viu? Mas Jesus não estava lá. Mas estavam os discípulos estão aqui, são tipo de Jesus, então eles vão fazer alguma coisa, né? E não obtiveram nada. Mas ele quando teve a oportunidade de estar diante de Jesus, ele não perdeu a oportunidade, né? Ele foi até Jesus. E é muito importante que a gente tenha esse tipo de oração sincera, sabe, diante de Deus. E seja honesto, Senhor, minha conexão está horrível. Não está funcionando. Eu até mando alguma informação, mas na hora de descer não chega, fica só carregando, ou é a minha que não tá subindo. Eu acho muito bonito essa parte, né, da Bíblia, daquele homem ser honesto com Deus, falar assim, Senhor, olha, eu preciso que o Senhor me ajude a crer. Porque é muito tempo tentando e não dá certo. Então me ajude a crer, me ajude a acreditar, me ajude na minha pequena fé, né? E se tem uma oração que Deus, se você vê isso na Bíblia muitas vezes, né? Muitas situações, Naamã também e tantos outros, né? Pedro que estava afundando, agora no caso esse pai aqui que a Bíblia não fala nem o nome, né? Você percebe pessoas quando há sinceridade, né? Quando há reconhecimento, há necessidade de renovação, você vê uma prontidão de Deus muito grande, né? De atender, de responder, né? Na realidade a oração ela é uma resposta, né? É uma resposta às bênçãos de Deus. Diz que a oração ela é a chave que abre, né, o celeiro das bênçãos de Deus, né? Ela só abre a porta, as bênçãos já estão lá. Então Paulo ele convida a gente a examinar a gente mesmo. Cara, como é que está a sua fé?
Você está na fé? Você está crescendo, está decrescendo? Sua fé está sendo fortalecida ou ela está fraquinha? Tá como um celular que se olha, um celular top, muito bom, né, Fabricinho? Mas não tem conexão. Bota o chip que quiser, não vai funcionar. Né? Então tem que ter a ferramenta. A gente tem a ferramenta muito boa, mas sem conexão não serve de nada. Tem que ser viva, tem que estar funcionando. E fé não é sentimento, não é isso, Andressa? Justamente. A gente vive nesse dilema hoje, né? Hoje a gente vive em torno dessa fé sentimentalizada. Se eu chorei, então é top. Se eu tô emocionado, se eu arrupiei aqui, né? É porque a Quando bênção vai você vir. você olha os exemplos de fé na Bíblia, é muito diferente, né? É um pai indo para um monte sacrificar um filho porque Deus mandou. É um cara saindo da terra dele porque Deus falou com ele. É alguém disposto a dar a vida e ir para a cova dos leões do que emoção tinha nisso. Era um negócio muito... a palavra tinha muito mais relevância do que o sentimentalismo, né? E fé e sentimentos, mas porque a gente, uma coisa não anula a outra, né? Porque você vê também anda ali chorando e tal, mas parece que a gente vive nessa dicotomia, né? Elas existem, elas devem coexistir. Como é que é essa relação da fé e os sentimentos, Andressa? Eu acho que é bem difícil, né, quando a gente chega nessa parte de fé e sentimento, porque a fé, muitas vezes a gente não enxerga, né? É você crer naquilo que você não tá vendo. E muitas das vezes a questão do sentimento é a gente bagunçar tudo, né? A gente achar que a gente tá... Ai, Deus, porque eu estou sentindo isso, então vai dar tudo certo. Pensamento positivo. Aquele famoso, se eu me mande um sinal, coloque no outdoor na minha cabeça, esse momento é agora. E se você não exercita a sua fé, é impossível você conseguir fazer essa diferença, né? E muitas das vezes a gente acha que a gente tem o controle da situação, né? Como eu vejo vocês falando aqui, da questão de manter a conexão e outras coisas mais, mas às vezes, tipo assim, e literalmente em quem pode ajustar. A gente acha que a gente tem o poder de resolver. Daqui a pouco eu não estudei a minha lição, mas daqui a pouco eu vou lá e vou estudar. Ou então daqui a pouco eu não orei, eu vou. Nesse daqui a pouco você vai vendo, passa um dia, passa 2 dias, daqui a pouco você não estuda mais nada, você não tem uma conexão com Deus. E aí, quando alguém vem e traz uma questão pra você, você põe várias palavras bonitas, dá aquele apoio ali, e você fala, nossa, eu fui demais, hein? Meu Deus. Preenchi ali o coração da pessoa, mas que vai fazer você imaginar que realmente você levou ali aquilo necessário se você não tá tendo uma conexão com Deus? Às vezes eu me pego pensando se a minha conexão com ele tá tão boa ao ponto de os meus atos aqui, o que eu tô fazendo vai implicar na vida de alguém, vai dar uma solução, né? E às vezes, hoje em dia mesmo, né? Eu faço parte de uma nova igreja, eu tô numa outra associação, né? E tipo, a dinâmica de culto é bem diferente, assim, das convencionais. E às vezes a gente tava comentando assim, será que o que a gente tá fazendo aqui, muitas das vezes a gente tá realmente entregando nosso coração, ou a gente só tá emocionado por aquele momento, que o louvor tá falando aquilo ali, ou que o pastor tá pregando aquilo ali, nossa, eu vou olhar pro lado, fulano tá chorando, eu vou chorar também. Porque me aconteceu uma situação de que eu estava com uma pessoa, e ela falou assim, você não vai chorar não, porque estão chorando ali, a gente não tem que chorar não. E aí você fica tipo assim... Nós estamos vivendo num mundo tão doido que às vezes a gente está fazendo uma comparação aí que não tem a necessidade, porque a gente não tem uma conexão com Deus. Se a gente necessitar essa conexão diária com Deus, a gente vai saber aquilo, né? Eu não posso chegar a falar dele se eu não tiver com uma conexão. Eu não posso chegar aqui e explanar um assunto se eu não tiver um tempo para me estudar, dedicar ali para falar. Né? Então, tipo assim, essa parte da fé e sentimento fala também sobre a parte de Hebreus, que eu gosto muito, né? Que fala sobre que a gente tem que crer sem como é que fala? Ver, né? Esperar. Sem ver. Às vezes eu fico nervosa, né? Do lado do chefe aqui. sem esperar. E muitas das vezes eu precisei crer sem esperar. Literalmente eu tive que esperar. E não foi muito tempo, literalmente. Nisso a gente chora, a gente se espeneia aí. E às vezes eu achava que alguns sinais que Deus, na minha cabeça, que eu queria que fosse,
era a palavra de Deus, mas na hora não era. E eu cheguei até o final e dei de cara com a situação. E falei, por quê? Porque eu preferi escutar o meu próprio entendimento do que escutar Deus. Porque esse dilema é grande, né? Porque a gente vive num dilema, né, do sentimentalismo, né? Sim. E a lição tocou num assunto que eu achei muito, muito relevante, muito importante. Fé não é sentimento. Então, se nós formos basear nossas escolhas e decisões pelos nossos sentimentos, a gente vai ter muito problema, muito. A Jeremias até declara, diz, olha, não confie no seu coração. Seu coração é enganoso, seu coração não é confiável. Tem que confiar, em outras palavras, na palavra. Você tem que desconfiar do que você está vendo. Desconfiar do que está sentindo. Ah, eu estou sentindo que Deus não me ama. Até seu sentimento está errado. É mentiroso. Porque a Bíblia diz que Deus te ama. Ah, Deus não cuida de mim. Não, Deus cuida dos passarinhos, não vai cuidar de você? Então, você percebe que essa sensação que às vezes nós temos ou alimentamos no nosso coração, ela, quando foi confrontada com a Bíblia, com a palavra, ela é totalmente enganosa. A fé não depende de emoções ou momentos empolgantes. Ela se apoia na palavra de Deus e exige uma decisão consciente mesmo quando vai contra os sentimentos. Eu já vi gente que gostava de uma pessoa e foi me procurar, cara, pastor, mas Deus mostrou que não é, e eu vou terminar. Então termina. Porque a palavra está dizendo que não se encaixa, né, com os princípios que estão na palavra. Então você percebe que fé, realmente, ela não tem nada a ver com sentimento. E quando você... Achei legal demais aqui, né? No fim, Fabrício já falou sobre isso, mas vou só reforçar aqui, ó. No fim, somos nós que escolhemos alimentar a fé ou a incredulidade. E essa escolha define nossa direção. Aquele pai poderia, pelas circunstâncias, cara, tantos anos, vir pedir ajuda, nada foi resolvido. Ele poderia só deixar levar ali, tá vendo? Não vai rolar nada aqui não. Estou no lugar errado. Ou confiar na palavra daquele que tinha poder para fazer tudo. Então Jesus pergunta para ele, você acredita que eu posso? Aí quando ele fala, você acredita, bom, beleza, então a gente pode fazer uma coisa aqui. Então a palavra de Deus tem que ser nossa base, né? A fé está fundamentada na palavra. E todas as vezes que alguém agiu pela fé na Bíblia, não foi com base nos sentimentos. Foi com base na palavra de Deus. Eu acho interessante também sobre essa questão de fé, porque Deus quer que a gente tenha uma fé racional, né? No estilo, uma fé que a gente entenda o que a gente acredita. Uma fé que não seja baseada apenas em sentimentos. Claro, que desvincular a fé na nossa realidade atual aos sentimentos é muito complicado, mas não é impossível. Eu lembro que quando eu estava no colégio, eu cresci nesse ambiente de igreja e tudo mais, sempre eu era pequeno, minha mãe sempre perguntava sempre pedia para eu ler a Bíblia antes de fazer qualquer coisa, né? Tá bom, aí eu ia lá, sempre pedia a Bíblia e eu tinha esse costume, até hoje e tudo mais. Mas quando eu estava no internato, era um costume meu, mas não era algo que eu, tipo, não era algo que era tão importante para mim como é hoje. E tudo bem, tava lá, entrei num projeto lá sobre ler a Bíblia, numa biblioteca de manhã, de ir pra escola e tudo mais, eu gostava. Era uma coisa legal, mas eu não entendia muito bem o que eu tava fazendo aquilo. Aí, do nada, tipo, lendo a Bíblia, comecei a, tipo, sentir muito emocionado e tudo mais. Eu falei assim, então é hoje, hoje vai render. Mas, enfim, depois que isso passou, eu fiquei pensando, nossa, mas será que tá certo isso? Porque, tipo assim, eu não tô sentindo mais nada hoje. Então acho que Deus tá longe de mim. Mas eu fiquei pensando muito nisso, porque, tipo assim, às vezes, a gente pode perceber ao longo da história das pessoas da Bíblia, né? Teve gente na Bíblia, por exemplo, Elias. Elias estava lá depois que ele passou por aquele processo lá de Acabe, de Jezabel. Ele estava lá no deserto, não estava sentindo nada, não estava sentindo nem a presença de Deus com ele. E muitas vezes... Ainda sentia só tristeza e vontade de morrer. Né? Exatamente. E Elias estava mal, e tudo bem sentir mal, sabe? Mas é a forma, aquilo que a gente faz nos momentos de dúvidas que vão determinar a nossa fé. E Elias passou por isso, e a gente também vai passar por isso. Porque, infelizmente, ser cristão... Quer dizer, felizmente, né? Felizmente, ser cristão não significa não ter provação. A gente vai ter, todo mundo vai passar por dificuldade e tudo mais. Mas é aquilo que a gente faz que vai determinar o nosso futuro. Isso me deixou muito impressionado. Nossas escolhas, né? Isso. Uma coisa é certa, tá? Guarda isso aqui, tá? Pastor, não tenho fé. A minha fé não sei o que, tá? Romanos 12:3. Deus dá a cada um a medida de fé. A fé é um presente de Deus, é um dom de Deus. Ele deu para um cara que não tinha... Tava no fundo do poço. Então ele pode dar. Se a gente for honesto com ele, Senhor, eu queria acreditar em Ti, eu queria ter uma fé forte, Ele vai te dar a fé para você exercitar essa fé.
Então a oração é a academia de Deus, para você ter uma fé forte, músculos fortes, né, de alguém que realmente aprendeu a depender de Deus, viu na palavra de Deus o caminho que tem que seguir e ter coragem de seguir. Fé na prática, o que é? Cara, fé na prática é Deus te falar uma coisa e você ter coragem de fazer. Isso é fé na prática. A gente fica assim, pastor, como é que eu faço e tal? Deus te revelou a sua palavra? Vai lá e faz, irmão. E coloca na conta de Deus. É literalmente isso. É Deus desafiar você a seguir o que Ele está orientando na sua palavra, ter a coragem, pela graça de Deus e fé, de fazer e ver Deus fazendo o que Ele quer fazer na sua vida. O milagre que Ele quer fazer. Não o sentimento, mas fé na palavra. Bom, eu queria... A palavra-chave da semana, não poderia ser outra, né? É fé, né? A fé se revela de formas diferentes diante de Jesus, né? Alguns mesmos próximos dele vacilaram diante do perigo, né? E outros, mesmo após testemunhar milagres e ensinamentos, permaneceram resistentes e perderam a chance de experimentar o poder transformador da fé. A falta de confiança limita o agir divino e mostra que a incredulidade não é apenas dúvida, mas uma barreira que impede a graça de agir. Você vê reações diferentes, né? Era Judas do lado, João do outro, Pedro do outro, e cada um com uma reação diferente. Era a gente vendo os milagres, né? Um morto sendo ressuscitado, e mesmo assim mantiveram o plano de matar Jesus, né? Então, se você for basear a sua fé em milagres, em coisas que seus olhos estão vendo, ou em seus sentimentos, bons ou ruins, você vai ter muita dificuldade de ver Deus fazendo o que Deus quer fazer na sua vida mesmo. Deus, na realidade, Ele quer pessoas sinceras, que mesmo diante da dúvida, das dificuldades, né, até da incredulidade, né, que pode chegar em nosso coração, que a gente tenha a coragem de dizer: Senhor, me ajude a crer. Me dê fé, Senhor, porque eu não tenho. E é curioso, porque a Bíblia fala que a fé é comparada a um grãozinho de mostarda, né? Tudo bem se ela começar pequena, não tem dificuldade não. O importante é que você se lance. O importante é que você plante, porque assim como a semente de mostarda, disse Jesus, é pequena, ela pode crescer e vai se tornar uma árvore gigantesca, né? A tal ponto de alguém que não tinha fé, às vezes nem para orar, né? Tinha fé para orar. Hoje está no podcast, né? É brincadeira, né? É assim, a gente... Não, fé se mede na capacidade de alguém de se lançar para o que tem que ser feito. Os desafios que Deus coloca diante da gente, seja eles quais forem, né? Fabrício Deus fez uma semana de oração, né? Semana Santa. E foi lá e... Beleza. E é assim, às vezes, que eu me sinto muitas vezes, né? E Deus, ele capacita quando a gente se dispõe a fazer o que Ele pede em sua palavra, né? Então, não tenha medo. Deus deu fé. No lugar da dúvida, Deus quer te dar fé para continuar crendo e confiando nele, né? É um contraste, né? Uma fé admirável de muita gente que tem tanta vontade de crer, com tantas evidências para crer e não crer, porque a escolha é nossa. Fé é a palavra-chave da semana. E eu queria pedir a Júlia aqui, qual é o teu texto e qual é a tua palavra que você queria agregar na nossa rede semântica. Pastor, só fazendo um parênteses no que o senhor falou, e foi uma coisa que eu tinha notado quando eu estava estudando esses textos. E em todos esses textos a gente vê que quando tem discípulos, pessoas próximas de Jesus, a resposta sempre era: como é pequena a sua fé. Você tem tantos sinais, mas como é pequena. E pessoas que não tinham a mesma religião, não eram da mesma etnia, digamos assim, a fé deles sempre foi louvável. Demonstrava então, exatamente, isso chama um pouco a atenção. Os maiores elogios de Jesus não foram para quem estava perto dele, né? Interessante, do né? seu povo. Exatamente. O texto que eu escolhi é o que está lá em Mateus, no capítulo 14, de 22 a 23. E resumindo ali o que acontece, é uma história que a gente já conhece. Acho que todo mundo já ouviu falar, a gente até mencionou aqui. É quando Jesus ele anda sobre as águas. Os discípulos estão ali de madrugada, Jesus estava um tempo retirado das rodas, orando, mais uma vez a importância da oração. E aí ele vai de encontro aos seus discípulos, que estão num barco, no meio assim do mar. E quando eles veem Jesus, eles se assustam, eles falam: quem é esse? É um fantasma. E aí tem a primeira questão, eles não tiveram fé de imaginar que poderia ser o melhor amigo deles ali, que era Jesus. E aí Jesus fala então que era ele. E aí Pedro ele fala: se realmente é o Senhor, me deixa andar então sobre as águas. E ele vai então, mas aí no momento que ele percebe, ele olha para o mar, olha para as outras coisas, ele afunda. Mas Jesus estende a mão e aí ele puxa Pedro e consegue salvar Pedro. E é interessante porque às vezes a gente pode até olhar essa situação como um lado de incredulidade. Mas eu acho interessante pensar que Pedro foi o único que falou com Jesus: Senhor, posso ir?
Ele foi o único que confiou em Jesus, falou: eu vou dar o primeiro passo, então eu vou andar sobre as águas. Porque se realmente é o Senhor, eu sei que eu vou conseguir andar. Então, às vezes, no meio dessa dificuldade de ter uma fé, minha fé tá boa ou não tá, a gente precisa viver a nossa fé. A gente precisa sentir. Ele teve ali um momento que ele se desviou, olhou para o redor e acabou afogando. Mas quando ele confiou novamente em Jesus, ele levantou. Por isso que a palavra que eu escolhi aqui foi vivenciada. Porque a fé, ela precisa ser vivenciada na nossa vida e não se apoiar na fé de outra pessoa. Muito bom, vivenciada. Fabricinho, teu texto, tua palavra. O meu texto está em Mateus 13:58. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Eu fiquei pensando muito nisso, porque muitas vezes a gente fica se baseando nos nossos sentimentos, né, no que a gente sente, e muitas vezes, tipo, pelo fato de estarmos se baseando no que a gente sente, a gente se afasta do que Deus tem para nós. Então, por exemplo, Moisés, né, o grande líder Moisés. Moisés, quando Deus chamou ele, ele nem queria ir. Ele falou assim: eu sou gago, Senhor, eu não quero ir e tudo mais. Deus foi lá e falou assim: Moisés, eu sou Moisés. Tem que entender isso. Isso é um paradoxo muito legal, né? Porque o ser humano, ele só pode falar eu estou, né? Porque uma hora a gente tá feliz, uma hora a gente tá feliz, uma hora a gente tá triste, uma hora a gente tá alegre, outra hora a gente tá chorando, enfim. Mas Deus é o único que fala eu sou. Porque ele realmente é. A gente não tem essa condição de falar, eu sou feliz. A gente não é feliz. Uma hora a gente tá feliz, outra hora a gente tá triste. Mas Deus pode falar com plena certeza, eu sou. E eu acho que, tipo assim, muitas vezes, por conta disso, Deus, ele quer que nós confiamos nele. Mas pra isso a gente tem que ser ousado, sabe? Igual a Júlia acabou de falar. Pedro foi ousado de falar, perguntando pra Jesus se ele podia andar nas águas. E beleza, essa era a fé dele. A fé dele era pequena, porque ele infelizmente duvidou. Mas era a fé dele, era a fé que ele tinha, sabe? Então Deus quer que a gente seja ousado pra gente ser ousado. Moisés foi ousado e falou assim: tá bom, Senhor, eu não sei, você tá falando que eu vou, então eu vou. Vou confiar em ti, sim. Ele foi ousado e por isso foi ousado e virou o grande líder Moisés, sabe? Então a minha palavra-chave que eu tirei desse contexto todo foi confiar. Porque se a gente confiar, Deus pode fazer muito mais do que a gente pensa. Muito bom. André Sato, deixa a palavra. O meu texto está lá em Mateus 21, versículo 22. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Esse texto é muito bom porque a gente pede muita coisa para Deus. Mas se a gente for anotar quantas que a gente acredita que vai se concretizar, é muito pouca, né? Então, assim, com base em tudo isso, eu coloquei a palavra acreditar. Porque a gente precisa acreditar pra gente dar o passo que ele deu. A gente precisa acreditar e confiar que as coisas vão acontecer, né? Então, para que a gente poder ter essa fé, exercer essa fé na sinceridade com Deus, a gente precisa acreditar e deixar que ele use a gente. Sensacional. Acreditar. Muito bom. Bom, caminhando já pro final aqui, gente, eu coloquei aqui algumas outras aqui, tá? Fé tem que ver com sinceridade, crer. Ela pode ser pequena, a princípio, mas ela tem que crescer, ela deve crescer, né? E esse é o plano de Deus, né? Que a nossa fé cresça, que a gente... Eu tinha essa dificuldade agora aqui, assim, mas agora eu não tenho mais, porque eu aprendi com a lição anterior, né? Eu aprendi com o erro dos outros, eu aprendi a depender de ti, né? E olhando para trás, a gente olha para o que Deus já fez, a gente tem que, né, saber que o Deus não muda, né? Ele continua sendo fiel. E a lição termina falando que essa vai ser a característica do povo que vai seguir com ele até o final, né? Aqueles que mantêm a fé na palavra, nos mandamentos, obedecem pela fé e confiam na fé. Ele diz que, né, tem a fé de Jesus e tal. Esse texto, ele tem duas aplicações muito interessantes, né? Aqueles que têm fé em Jesus, por isso fazem sua vontade, mas na realidade o que o texto está querendo dizer mesmo é aqueles que têm ou confiam na fé de Jesus. Tem fé na fé de Jesus. Tem fé na vida perfeita dele no nosso lugar. Tem fé que o que ele fez por nós foi suficiente. Confiam no que ele viveu em nosso lugar. Então eles decidem todo dia confiar, depender, e isso serve para um monte de coisa, para salvação e tal, mas esse povo, ele aprendeu a confiar na fé de Jesus. E agora aquela fé que era de Jesus, agora passa a ser deles também. E essa conexão com Deus, né, que faz alguém que não acreditava, que duvidava, que estava perdido, vive agora uma experiência de fé. Vai viver fé de manhã, tarde, de noite, vai esperar ele pela fé, vai se encontrar com ele pela fé. E assim por diante. Essa é a descrição, não é, Júlia, que Deus faz desse povo. Como é que a gente pode viver essa fé nesses últimos dias, assim, desse jeito?
É muito doido pensar nisso, né? Que quando a gente pensa nas mensagens angélicas, ela fala realmente de como vai ser nos tempos do fim. E a gente para pra pensar, gente, vai realmente existir um povo que vai acreditar muito em Deus, vai passar uma perseguição terrível, porque a Bíblia fala que assim vai ser. Ellen White também já nos orientou, e mesmo assim eles vão continuar confiando em Deus. Que doideira. E a gente pensa, pra ter uma fé assim nesses momentos finais, que a gente sonha de como vai ser assim, de como vai ser a perseguição, se eu vou correr, se eu vou fugir, se eu vou ficar na cidade, e a gente pensa nisso, mas a gente tem que entender como que tá a nossa fé hoje. Porque a fé nos últimos dias, ela só vai existir se eu tiver a minha fé nesses momentos agora que não estão em momentos de dificuldade, que eu não estou em momentos de crise. E aí a fé, ela, nos últimos dias, ela vai ser testada de forma muito mais intensa, a gente pode dizer assim. Talvez possa acontecer de que alguma pessoa ela descanse antes de chegar no tempo do fim. E a fé dela tem que estar sólida nesse momento. Eu não posso esperar chegar nos dias de provações, chegar no tempo de angústia para tentar exercer a minha fé. A minha fé ela tem que ser praticada hoje, tem que ser praticada agora. Porque é igual como a Andressa falou, se eu for deixando para depois eu não vou conseguir voltar atrás sozinho. E é muito bizarro quando a gente tenta pensar na nossa fé, porque a fé é algo que não tem que ser uma teoria. Ela tem que ser algo praticado, ela tem que ser uma vivência, ela tem que ser relacional. E aí, há um tempo atrás, eu lembro que eu tinha ficado muito frustrada sobre esse assunto. Lá na Campal Paixão Extrema, em 2016. Eu lembro que o pastor Bulhão, ele pregou. E aí, ele pregou sobre o momento que ele teve um verdadeiro encontro com Jesus. E ele falou que depois de muito tempo, ele teve esse encontro com Jesus. E aquilo me frustrou. Foi uma situação muito bonita, um sermão muito bonito. Mas isso me frustrou porque eu pensei, Senhor, eu nunca tive esse encontro contigo. E aí foi nesse momento que eu parei pra pensar, caramba, eu tô na igreja desde pequenininha. Eu nasci num berço adventista e eu nunca tive esse encontro, esse momento que me marcou com o Senhor. E isso foi algo que me frustrou por um tempo. Que eu ficava pensando, nossa, será que a gente tá vivendo só a fé dos nossos pais? Ou a fé dos pastores, dos pregadores, e não vivenciando a nossa própria fé? E aí essa lição fez eu pensar de uma forma um pouco diferente pra essa situação. Talvez não é que eu não tive esse encontro de sentimento. Talvez não teve esse momento de sentimentalismo. E aí tá o verdadeiro problema quando a gente volta ali a falar de sentimento, né? A gente tem que ter uma fé que seja racional. A gente vive num dia hoje que, durante as pregações, aquelas pessoas, elas sentam no primeiro banco e ela vê que tá chegando a câmera, ela tem lá um momento de fé dela com Deus. E isso é um perigo muito grande, porque talvez a gente se baseie o nosso encontro neste momento com Deus. Mas, na verdade, a gente precisa ter um encontro relacional com Deus. Um encontro de fé verdadeiro com Deus. Que se for mais fácil praticado hoje em dia, quando chegar lá mais no fim dos tempos, vai ser muito mais fácil de exercitar essa fé. E aí fica um convite para que a gente possa buscar ter esse encontro com Jesus. É um convite que eu faço aqui para nós, mas para quem tá em casa também. Pode ser que nesse momento a sua fé, você não sinta que tá conectado de fato com Jesus. Que essa conexão talvez esteja um pouquinho fraca. E é nesse momento que a gente precisa entender que a gente já recebeu esse dom de Jesus, que é a fé. Então, como que eu vou usar? Eu vou parar por um momento e falar, Senhor, eu não tô sentindo a sua presença. Eu não tô sentindo esse desejo de orar, de estar em comunhão, de acreditar em Ti. Então, me ajuda. Eu vou pedir. Faz essa experiência. Hoje mesmo, na sua casa. Quando você for aí, antes de deitar, conversa com Deus. Se abre com Ele. Tenta falar quais são as suas angústias, quais são as suas necessidades. E pede pra Ele te ajudar a exercitar a fé. Quando a gente faz esse treino, a gente vê que é satisfatório, porque a gente consegue de fato sentir Jesus. E aí não é porque eu senti Jesus que eu vou ter fé, mas porque eu tenho fé, eu começo a sentir então de fato Jesus na minha vida. Sensacional, muito, muito bom. Daí fica a pergunta pra gente aqui, tá? Bem sugestiva da lição. Você deseja ter fé como a de Jesus? Imagina, pensar a fé como a de Jesus, a pessoa fazer o que ele fez, falava e a coisa acontecia com autoridade, com poder, abençoando as pessoas. Imagina chegar lá alguém com um problema sério, você dá um comando e as coisas mudarem. Que Deus nos abençoe para a gente ter esse desejo de ter a fé de Jesus, né? Ter uma fé semelhante a dele, parecida com a dele, dependente como a dele, submissa como a dele, onde a palavra é o centro, né? Abrir mão dos sentimentos, né? No sentido de não ser guiado por eles, não que não possa ter. Ele também chorou, ele também sofreu, ele também se irritou. Esse é episódio que ele se irritou de novo. Rapaz, que vocês são muito... Meu Deus, que geração difícil essa daqui. Eu tô fazendo tudo, tá diante dos seus olhos, vocês não acreditam, vocês não... Enfim, mas ainda bem que tem pessoas como aquele homem, né?
diferente dos discípulos, estavam muito preocupados que tinha ter o status, né, e tal, mas queriam ter uma fé diferente, né, queriam ter uma experiência diferente com Deus, né? Acho que esse tipo de relacionamento que a gente pode e deve ter com Jesus, né? A lição termina falando sobre isso, né? Essa fé não é algo que produzimos sozinhos, né? A Júlia já falou, é um presente de Deus. Então, pastor, Deus me deu a capacidade de crescer, vem dele, é um dom, é um presente de Deus, para que ninguém se glorie de nada. A gente salva pela graça por meio da fé. E a fé é esse presente. Então use, exercite, seja franco com Deus. Senhor, eu não estou acreditando em nada. E seja honesto. Se o Senhor é real, então se manifeste para mim. Se revele para mim. Eu quero ter uma experiência contigo pessoal. Se tem alguém que está disposto a responder essa oração, essa pessoa é Deus. Então é necessário que a gente se aproxime dele com fé, buscando todo o coração, com toda a força, agora, não é depois não, tá? É agora. E saiba que Deus está disposto a te dar não só fé, mas essa fé para que ela cresça. Porque, segundo a Bíblia, esse vai ser o povo que vai ver Jesus voltar. E nós estamos vendo nesses dias e você faz parte dele, em nome de Jesus, tá? Fé em crescimento. Considerações finais, queria ouvir de vocês aqui rapidinho. Andressa, o que você conseguiu tirar dessa lição? Qual é o consenso final que você chegou no final dessa lição? E que recado você queria dar para quem está em casa aí? Essa lição, ela tá maravilhosa. Eu vou fazer o passo a passo que ela mandou aqui em casa. Boa! Vai rasgar meu coração para Deus. Porque às vezes a gente tem mania de estar aqui, a gente fica escutando as experiências e fala, nossa, gente, podia agir de uma outra forma, né? Isso também serve de exemplo pra gente, né? Sim. Mas eu acredito que a gente precisa viver uma experiência real e transformadora com Deus. O mundo é muito difícil. Isso a gente sabe, e os últimos dias vão ser terríveis. Então a gente precisa, pelo menos, tentar manter essa experiência real e transformadora com Deus e não se acostumar com as coisas que a gente vai estar vendo no mundo, né? E continuar acreditando. Mesmo que a gente não enxergue, mas saber que tem um Deus que está cuidando da gente. Sensacional. Fabricinho? Eu acho um episódio muito interessante da Bíblia, da mulher, né? Quando ela estava lá pedindo para Jesus pra curar o filho dela e tudo mais. E Jesus foi lá e falou assim, olha, mulher, é injusto, né, eu pegar o pão da mesa, que tá na mesa, e dar pros cachorrinhos, né? Você não acha injusto? Ela falou assim, não, tudo bem, mas até os tirar dos discípulos e dar pros cachorrinhos. Mas até os cachorrinhos comem migalhas, né? Eu achei interessante o que Jesus falou. Não sei se é literalmente nesse milagre aqui, inclusive, mas enfim, eu sei que Jesus falou isso. Que ele falou que a fé daquela mulher era considerada como a fé de Abraão. E eu fiquei, caramba, eu imagino a reação das pessoas. Jesus tá ficando doido, a fé de Abraão, tá louco? Comparação. Essa mulher nem daqui, quem dirá até a fé de Abraão. Mas eu fico pensando, né, igual a Bíblia fala aqui, que a gente pode sim ter a fé de Abraão. A gente pode ter sim a fé de Jesus. Mas depende da gente, depende do que a gente vai fazer em relação a isso. Jesus já fez tudo. Depende agora da gente confiar, sabe? Moisés, ele foi um grande líder. Todos os outros personagens que aparecem na Bíblia foram grandes líderes porque eles confiaram. E eu creio que quando Jesus voltar, ele vai buscar pessoas que têm coração segundo o coração dele. Igual o Davi fala, né? Salmos 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Inabalável para que venha qualquer coisa e eu permaneça firme. E eu acredito que quando Jesus voltar, não vai vir buscar mais não vai vir mais para salvar as pessoas, mas vai vir para buscar as pessoas. Buscar pessoas de acordo com o seu coração, com o coração inabalável. Por isso, eu acredito que quando a gente se põe nas mãos de Deus, Ele prepara a gente. Porque muitas vezes, né, o nosso currículo só atrapalha, né? Mas Deus, Ele prepara. Ele prepara quem se decide colocar nas mãos deles. Então, até pensando aqui, né, em relação ao podcast, tem gente que fica assistindo aqui e fala, putz, eu queria participar também, mas eu não tenho um dom de falar, não tenho, enfim... Tenho vergonha e tudo mais, mas Deus pode usar, sabe? Porque o poder não tá na gente. Se o poder estivesse na gente, eu não precisava ter vindo pra cá. Mas o poder está nele, ele quer atuar através da gente. A gente só precisa ser usado para ser usado. E esse é meu último pensamento. Show! E aí, Julinha? Termina aí. Eu acho que o que mexeu muito nessa lição, dessa fé viva, essa fé que não é emoção, a fé, ela realmente vai se tornar visível quando ela for praticada. E é que fica essa questão pra gente. Será que a nossa fé está sendo visível para os outros? Será que eu estou vivendo uma fé que ela é emprestada? E aqui fica um chamado pra gente. A minha fé, ela está servindo de testemunho? Ou será que eu estou me deixando levar para a experiência dos outros? Aquele homem, ele tinha uma fé que não era perfeita. E Jesus, ele não deseja de nós que a gente tenha uma fé perfeita.
ele exige de nós que a gente tenha fé, que a gente confie. E aí grandes coisas podem ser feitas. Ele quer que a gente peça para ele. Fale, seja sincero. Eu não confio, Senhor, mas me ajuda. E é isso que ele quer de nós. Porque a nossa fé, quando ela é viva, tudo que é vivo, infelizmente, ainda está sujeito a erros. Está sujeito a pecados. Porque, infelizmente, tudo só será perfeito quando aquele que é perfeito vier para nos buscar. Por isso que a gente tem que pensar que nós não somos seres perfeitos, mas nós podemos buscar a perfeição que está em Jesus. E que a gente possa, então, de fato, viver a nossa fé, vivenciar a nossa fé e não querer buscar só a fé de outros, mas sim colocar em prática a nossa fé. E aí a pergunta do final que eu gostaria de deixar aí no ar é que a lição fala assim, em apenas 60 segundos. Como você descreveria a sua fé em Deus? Que seja uma lição que a gente possa parar para pensar, né? Pra gente responder no nosso individual. Como está hoje a nossa fé em Deus? Pequena, poderia ser bem maior. A minha poderia ser bem maior, viu? Me ajuda, Senhor, na minha falta de fé também. Juliana, termina orando? Vamos orar. Paizinho querido, te agradecemos porque nós sentimos que o Senhor esteve conosco aqui durante esse momento, onde nós pudemos rever um pouquinho daquilo que nós estudamos, entender um pouquinho melhor sobre qual é a fé que o Senhor espera de cada um de nós. Queremos pedir neste momento, Senhor Deus, para nós que estamos aqui, as pessoas que irão assistir em algum momento também esse podcast, que elas possam sentir o Teu poder, sentir que elas podem ter fé e que o Senhor pode aumentar a fé delas, Amém. pode torná-las perfeitas, independente do tamanho da fé que ela tem. Amém, Senhor. Então, Senhor Deus, por favor, nos ajude a exercer a nossa fé em Ti. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Julinha, mais uma vez. Valeu, Fabricinho. Valeu, Andressa. Cara, você é fera demais. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. E aí, como é que tá a sua fé? Tá pequena, tá grande? Não importa muito. O importante é que você reconheça que precisa de Jesus. Precisa que Ele ouça a sua oração. Precisa saber que é um Deus que, a despeito como você está agora, Ele pode te ouvir. Ele pode ouvir o seu clamor. Ele pode trocar incredulidade por fé, por confiança, dependência. É isso que Ele espera da gente, que a nossa fé, embora pequena, mas que ela cresça, contanto que você reconheça como é que Ele está agora. E peça a Deus para que ela cresça. E saiba que se você pedir isso, Ele vai te colocar em situações que vai te permitir exercitar a sua fé, para você confiar e depender dEle mais ainda. Não esquece de compartilhar esse conteúdo. Obrigado por estar perseguindo a gente nas redes sociais também. E lembre-se que esse conteúdo está sempre disponível aí no início de cada semana no nosso canal do YouTube da Paulista Sul. Tá bom? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!